Bom, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você que esse tipo de informação é muito importante você saber, que ele é poderoso quando você tem ciência de como ele funciona. Ou seja, no mundo dos investimentos existem ciclos dentro do mercado, ciclos de alta e ciclos de baixa, momentos aonde todos os ativos estão valorizando e momentos onde ativos estão desvalorizando. Por que esse tipo de informação é poderosa? Para que quando você fazer os seus investimentos e vier a acontecer estiver no tempo de correção de dentro do mercado, você se antecipe e tire os seus investimentos daquele determinado ativo. Ou seja, se você é um investidor de criptomoeda, existe um momento de correção de dentro do mercado, onde antes que ele venha acontecer, você tire os seus lucros, você tire aquilo que você investiu e coloque em um outro lugar para que você não pegue o tempo todo desse momento de correção, não só do criptomercado, mas das bolsas de valores aqui no Brasil, das bolsas de valores em Nova York. É necessário você ter ciência e saber disso antes de muitas outras pessoas. Aqui no gráfico do Bitcoin, em um momento lá atrás, mais especificamente em 2017, houve um momento de valorização e depois houve um momento de correção. Um momento de valorização, um momento de correção. O mercado é um ciclo, só que é muito importante você observar que nesse momento de valorização, eu vou pegar mais ou menos aqui de abril de 2017 até dezembro de 2017, um momento de alta do criptomercado, um pouco mais de 8 meses em momentos de valorização. E após isso, houve também um momento de desvalorização, ou seja, de dezembro de 2017 até janeiro de 2019. Como você pode observar, foram 2 anos em momento aonde o mercado de criptomoeda passou a corrigir, a desvalorizar. Se você for um investidor que não tem esse tipo de informação, você teria passado 2 anos com o mercado corrigindo. Um capital que você investiu ali esperando que o mercado viesse a se valorizar mais, porque nessa época, com certeza, muitos investidores dentro da internet estavam falando que haveria muito mais alta dentro do Bitcoin. Se você tivesse comprado, você teria passado, como a gente chama, um inverno cripto, ou mais especificamente, globalizando o bear market, que trazendo para termos claros em português, ursos no controle. O significado da palavra bear market é justamente isso, ursos no controle. Então suponhamos que você não tenha tido esse tipo de informação e você fez a compra do seu ativo aqui. Você passou 2 anos com o seu patrimônio desvalorizando. Foram mais de 80% de queda. Se você tivesse comprado o Bitcoin e colocado R$1.000 aqui em cima e pego essa correção todinha, você teria apenas R$200 na sua conta. Por que é muito importante a gente trazer esse tipo de informação? Porque imagina só, você pegou um dinheiro para fazer um investimento dentro não somente do criptomercado, e eu já vou mostrar para você que são as bolsas do mundo inteiro, empresas do mundo inteiro que acontece esse tipo de situação. Porque imagina só, você pegou lá seus R$1.000 e começou a comprar aqui, fez várias compras, dividiu o seu patrimônio e fez várias compras aqui, porque dentro da internet estava se falando que Bitcoin ia para a lua, que era uma valorização histórica, e aí você fez a sua última compra aqui em cima nesse topo a $19.000. E aí de repente o mercado vira e começa a cair. São 2 anos de desvalorização do mercado. Você acha que você teria estômago para aguentar durante 2 anos a desvalorização do seu patrimônio? Comenta aqui embaixo nos comentários se você teria estômago ou não para suportar 2 anos de correção de dentro do mercado. Mas suponhamos que você tenha sim estômago, que você já tinha ciência que poderia vir uma correção do criptomercado ou os mercados globais. Porque isso não acontece só dentro do Bitcoin, acontece nas bolsas de valores do mundo inteiro.
como eu acabei de dizer, é um ciclo de alta, um ciclo de baixa, um ciclo de alta, um ciclo de baixa. E aí suponhamos que você tenha tido estômago e segurado o seu ativo. E aí você vê o ativo valorizando, mas ele não chega a ir lá no seu momento de compra, que foi aqui atrás. E aí você aguarda mais um tempão aqui, mais um ano aguardando a correção do mercado, ok? Porque aqui nós estamos em 2019 e aqui nós estamos em 2020. Então suponhamos que já não são mais 2 anos, e sim desde o momento da sua compra até aqui em 2020 são 3 anos o mercado corrigindo sem voltar lá no momento da sua compra. Passaram-se 3 anos você com o seu patrimônio parado e desvalorizado lá atrás. E aí a gente começa a valorizar novamente. A gente começa aqui em 2020 e vai até 2021. Um ano de alta, ok? E aí você todo feliz porque houve uma valorização de 1000%, mas como você comprou aqui em cima, daqui até aqui, são 224%. E aí o mercado vem e começa a desvalorizar novamente. Só que aqui não era um momento de desvalorização ainda no cenário geral de todos os ativos do mundo inteiro. Ele vem para uma correção e volta lá no que a gente chama de topo histórico, porque quando a gente faz um topo mais alto do que outro topo, mais alto do que outro topo, a gente chama de topo histórico do ativo. E aí ele veio, corrigiu e voltou lá no seu topo histórico. E aí você, todo feliz da vida, você fala, agora rompemos o topo histórico, que é esse topo aqui, a gente passa dele aqui, você fala, rompemos o topo histórico e agora a gente vai continuar subindo, eu vou permanecer com o meu ativo parado lá, eu vou até comprar mais um pouco de ativo para que eu venha a ter mais lucro. Aí o que acontece? O ciclo de correção chega. E aí o ciclo de correção chega em 2021, mais especificamente 1º de novembro de 2021, e passamos mais um ano de correção. 2021 para 2022 é um ano de correção com seu ativo desvalorizado mais 76%. Suponhamos que novamente você tenha estômago para aguentar e aguardou o mercado voltar na sua alta, na sua valorização, ok? Então, essa é a primeira informação que eu queria trazer para você, para que você saiba que existe ciclos dentro do mercado. E esse ciclo de mercado funciona com todos os ativos do mundo inteiro. Ou seja, se a gente pegar a SPX aqui, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, também houve sim um momento de correção e valorização do mercado. Naquela época, em 2007, aqui, 1º de novembro de 2007, após uma alta aqui no preço, o mercado veio a entrar em correção no bear market. E os investidores daquela época que compraram no topo tiveram que esperar 2 anos para que viesse o ativo valorizar novamente, ok? S&P 500, a Nasdaq, que também houve momentos de correção aqui no preço, após uma valorização aqui do mercado, houve uma desvalorização. Vamos ver quanto tempo durou essa desvalorização do mercado. Aqui ela corrigiu de novembro de 2007 a fevereiro de 2009, vindo a corrigir 50%. Investidores que compraram pedaços de empresas de tecnologias aqui nesse momento e não venderam, tiveram que aguardar 2 anos até que seu patrimônio voltasse a se valorizar novamente. E a gente também tem a Dow Jones aqui, momentos de correção após uma grande valorização, um momento de correção, uma grande valorização, um momento de correção, uma grande valorização, um momento de correção. Ou seja, não dá para especificar com certeza absoluta o tempo de valorização do mercado e o tempo de desvalorização do mercado. Estima-se que existe 3 a 4 anos de valorização para
2 anos de desvalorização. E o que os investidores fazem quando eles observam esse tipo de movimentação aqui em cima nos investimentos deles? Eles começam a vender e migram para outro mercado, um mercado menos volátil. Porque o mercado de criptomoeda, de ações, de qualquer outro tipo de ativo volátil, eles acabam que migrando para CDI, Selic, seja lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, que é onde não ocorre tanta volatilidade assim. Então, hoje a gente se encontra nesse momento do Bitcoin, desde aqui de dezembro de 2022 até a data de hoje, em um momento de valorização. São mais de 3 anos com o Bitcoin valorizando. Eu peguei desde essa época que eu entrei no mercado de criptomoeda em 2020, então eu peguei toda essa valorização aqui, peguei essa desvalorização, peguei essa valorização e peguei essa desvalorização. Só que nessa época aqui, eu ainda não tinha esse tipo de informação e o que aconteceu? Eu comprei Bitcoin a $54 mil. E o que aconteceu? Eu peguei toda essa correção do mercado aqui até os $16 mil do Bitcoin. Foram 1 ano e alguns meses com meu patrimônio parado, porque eu já sabia que se eu vendesse eu perderia. Então eu teria que ter estômago para aguentar e saber que um dia o Bitcoin viria a se valorizar, porque eu já acreditava no ativo. Embora eu não soubesse ler gráficos ainda como eu sei hoje, mas eu já sabia por estudar a fundo para que servia o Bitcoin, os fundamentos dele, enfim, um pouco de análise gráfica, que o Bitcoin viria a se valorizar, e eu sim tive estômago para aguentar todo esse tempo de desvalorização. Então, quando você ouvir falar de bull market, você já sabe que é um momento onde todos estão no controle do mercado, ou seja, época em que todos os mercados estão valorizando. E quando você ouvir falar de bear market, que são ursos no controle, é quando começa assim a correção de todos os mercados globais. Haverá um inverno que a gente chama no criptomercado inverno cripto. Então fica ligado, porque nesse momento aqui nós estamos desde dezembro de 22 até 2025 em um momento de bull market dentro do mercado. Já acabou o ciclo, Tom? Não, nada mostra ainda que o ciclo do Bitcoin de alta e Nasdaq também, olha aqui para você ver, Nasdaq desde 2022 até 2025 também, momento de alta, SPX, que é S&P 500, momento de 22 até 25, 3 anos de valorização. Nada mostra no gráfico que acabou esse momento de valorização de todos os ativos do mundo inteiro. Mas a gente já sabe que o mercado está muito bem precificado. Como é um ciclo o mercado, a qualquer momento ele pode reverter trazendo esses 2, 3 anos aí de momento de correção. Então nós já estamos ligados e com a análise gráfica a gente começa a ler e entender que em breve haverá um momento de correção dentro do mercado. E a gente, como investidor e analista gráfico, a gente já sabe que precisa começar a vender os nossos ativos para que a gente não pegue esses 2, 3 anos de correção de dentro do mercado. Então, se você quer aprender a fazer esse tipo de análise gráfica, se inscreve no canal, que ao longo desse meu canal eu vou trazer análises gráficas, ensinamentos para você de como ler os gráficos, para que você não fique preso nesse inverno cripto que está prestes a chegar, não muito longe. E agora aqui para finalizar, eu vou fazer a análise do Bitcoin. Então no gráfico do Bitcoin aqui no mensal, a gente encontra-se tendo uma leve correção em um momento de alta, que é o tempo gráfico maior, onde ele encontra-se ainda valorizando bastante. E no gráfico semanal, a gente começa a querer corrigir aqui na nossa média de 12 períodos aqui, essa linha amarela, que é um suporte para que o preço venha, bata e provavelmente segure por um
curto período de tempo. Então a gente tem a média aqui de 12 períodos como um suporte. A gente tem aqui o suporte psicológico de 100 mil dólares confluindo aqui com a média de 12 períodos, tá? É um suporte psicológico aqui de 100 mil dólares. Ele, a princípio, é um muito forte porque é um número psicológico, tá? E existe muito suporte aqui também no preço do semanal. Além disso, a gente puxando a FIBA aqui do último fundo, a gente tem o 0382 aqui segurando em 97.600 aqui, tá? Para que a gente continue com a nossa tendência de alta aqui, se o preço vier até 97 e segurar para que a gente continue a nossa tendência de alta, ok? No gráfico diário, a gente tem aqui algum padrão, deixa eu ver se tem algum padrão aqui. Tem um canal aqui de baixa. Canal de baixa costuma romper para cima também. Mais um padrão confluindo para nossa alta. Gráfico de 4 horas. A gente tem aqui, olha para você ver como o preço ele busca aqui nessa região abaixo de 100 mil dólares, existem muitos stops aqui embaixo. Então, provavelmente o preço possa vir pegar esses stops aqui embaixo e continuar a sua alta aqui, porque a galerinha que comprou aqui nessa região, tá? Esperando a continuação do movimento aqui, a gente já chegou a bater o topo histórico aqui novamente. A galera colocou o seu stop aqui. E também após essa correção aqui, que a gente se encontra hoje, infelizmente, aí com essas notícias aí dos Estados Unidos querer entrar para ajudar Israel e Teherã e Irã, que vocês já sabem aí, que vocês estão cansados de ver nos jornais aí, esses conflitos aí entre esses países aí. Por isso está tendo momentos de correção aqui, tá? Porque o mercado está incerto, está indeciso, não sabe se os Estados Unidos vai entrar, se não vai entrar. Trump deu 2 semanas aí para o Irã responder as mensagens dele lá, enfim, todas essas notícias aí que vocês já estão cansados de saber. Mas enquanto os Estados Unidos não se decidiu o que eles querem da vida, a gente vai continuar nessa correção aqui, tá? O mercado sim está indeciso. Por que eu sei que o mercado está indeciso? Porque se a gente volta no gráfico de semanal aqui, ó, olha quantos doji a gente tem aqui nesse topo. E foi quando a gente começou aí com essas notícias. Ó, a gente tem um doji, 2 doji. Esse penúltimo doji aqui, e hoje eu tô gravando esse vídeo num sábado, amanhã fecha o gráfico semanal. Esse doji ele está sendo engolfado aqui, tá? Ou seja, ele fechando aqui abaixo, sim, poderemos ter correções mais abaixo aqui, sim. Torcer para que o mercado volte aí e fique aí acima do 100 mil dólares, tá? Então, eu não estou posicionado ainda no Bitcoin, estou com uma ordem em 97 mil dólares, aguardando o preço ir lá buscar a minha ordem. Vamos aguardar para ver amanhã, quando o Nasdaq, futuros de Nasdaq, abre às 7 horas da noite, para ver como é que ele vai abrir. Aqui não está funcionando ainda. Vamos ver como é que ele vai abrir amanhã às 7 horas no domingão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal para que você, ao longo dessa trajetória, aprenda análise gráfica aqui comigo. Beleza? Forte abraço, ficar com Deus e até o próximo vídeo.